Meu pai era romeno, minha mãe nasceu na Polônia, mas ela foi muito jovem para a Romênia, onde ela conheceu meu pai, né? E depois eles casaram e foram para Israel, né? E onde eu nasci. E quando eu tinha 1 ano e pouco, eles foram para a França e eu fiquei na França, eles, meus pais, eu tinha uma irmã mais velha, até os 7 anos, quando nós mudamos para o Brasil, né? E eu tinha uns pais assim, realmente muito, muito dedicados, uns pais muito especiais, que valorizaram sempre muito a educação, né? E meu pai, principalmente, era daqueles pais que era pai e mãe ao mesmo tempo. Ele saía com a gente fazer compras, ele queria comprar vestido comigo, com minha irmã, sabe? Daqueles pais assim super, super presentes. Então eu tenho assim morro de saudades deles, realmente. Eu me lembro de algumas coisas marcantes. Eu sou capaz de desenhar exatamente o apartamento onde a gente morava na França, com 7 anos. Nunca mais voltei, né? Mas eu sou capaz de desenhar o apartamento. E eu me lembro, eu era muito levada. Então, então eu vivia de castigo. E eu tinha uma professora muito brava, né? E eu me lembro que os franceses, eu não sei como é que estão agora, mas naquela época eles não tinham muita paciência com criança, né? E criança tinha que ser educada e eu vivia de castigo. Então, eu me lembro de alguns castigos que eu tive, porque eu aprontava mesmo, né? Então isso ficou meio marcado. E eu me lembro quando a gente se mudou para o Brasil, foi em março, e em março é inverno na França, estava chovendo, aquele tempo muito, muito escuro, né, que tem, né, nessa época do ano, e no Brasil, de repente, tinha um sol lindo, e eu me lembro do impacto que foi chegar aqui, porque eu fui muito, muito bem recebida no Brasil. E logo em seguida eu fui para a escola e diziam: olha a francesinha, e todo mundo achava uma graça a francesinha, eu tinha tranças, né? Então foi assim uma recepção muito grande. Eu posso dizer que eu me apaixonei pelo Brasil desde então, né? Na família não era nada religiosa. Só para você ter uma ideia, que meus pais, a primeira vez que eu vi meus pais na sinagoga foi no casamento da minha irmã. Então dá para você pintar um quadro, né? Que não tinha nada de religião na minha família. Mas eles valorizavam muito aspectos éticos, né? Da importância de você ajudar os outros sempre que é possível, de você se esforçar, né? De conseguir as coisas pelo esforço. Eu lembro que meus pais sempre diziam: se você se esforçar, você vai conseguir, né? E a educação, né? O mínimo do mínimo, eles queriam que eu tivesse uma faculdade. Eu me lembro que eles ficavam chocados quando eles viram pela primeira vez que tinha, na época, pelo menos, formatura de primária, formatura de ginásio. Dizer, mas como? Não sabem nada, está formando o quê, né? Então, o mínimo do mínimo tinha que ter faculdade, né? E dizer: olha, você tem que fazer a faculdade que você quiser, né? Mas tem que ter. E outra coisa assim que para eles era muito importante é ter uma independência financeira, né? Dizer, não depender de um marido, porque de repente você não se dá bem com o marido, você tem que ter a tua independência financeira. Isso era uma coisa que eles sempre falaram. Mas muito, muito dos aspectos éticos. Isso foram valores que me passaram assim, muito fortes, né? E eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão com um rabino religioso e que dizia que ética era só ligada à religião, que quem não era religioso não podia ter não podia ter ética, né, vamos dizer, né? E eu fiquei muito, muito brava com ele, não tem nada a ver a ética, na minha opinião, com religião, né? Os meus filhos, eles seguem mais a religião do que eu, né? Porque o meu ex-marido era mais religioso. Então, ele levava as crianças para a sinagoga, e hoje é muito engraçado, porque eu que sou totalmente religiosa, eu tenho acendido velas no Shabat para as crianças, né? Eles fazem a reza, né? Eu acendo as velas, então, mais por causa da tradição. Então, eu faço jantar de Pêssar, agora a gente festejou Hanukkah, tá?
Mas, como eu falei, é por causa das crianças, porque eu acho importante para eles terem essa tradição da história judaica, principalmente que a minha filha, ela é casada com um não-judeu, né? Então, eu acho que aí fica mais forte, né? Ela como mãe, tem que passar as tradições judaicas, né? Os meus pais sofreram muito, meu avô foi morto durante o nazismo, né? Mas e meus pais sempre tinham medo. Quando alguém perguntava, eles tinham medo de dizer que eram judeus. E felizmente eu nunca tive esse medo, né? No Brasil eu nunca tive, nunca deixei de falar que eu sou judia. De novo, eu diferencio muito bem a religião de ser judia, grupo étnico, né? E eu me lembro que eu defendi em 2005 pesquisas com células tronco embrionárias, eu queria que a gente pudesse aprovar no Brasil. E aí os grupos religiosos, principalmente católicos, se posicionaram contra, dizendo que eu ia arrancar perninha e bracinho de fetinho, né? E que não era nada disso, a gente queria trabalhar com as células tronco, com as células de embriões que são congelados e são descartados, né? E que são um montinho de células só. E aí eu me lembro que, na época, o procurador-geral, chamava Cláudio Fonteles, que era super católico, disse que eu era a favor dessas pesquisas porque era judia. Uma jornalista da Folha de São Paulo me chamou e disse assim, olha, ele fez essa declaração, podemos publicar? Eu falei, pode, deve publicar, né? Se fosse hoje, acho que ele não teria coragem de falar isso, né? Mas falou. E ele publicaram realmente, e eu recebi 50 mil e-mails de pessoas me apoiando. Então foi um negócio assim, foi assim, muito emocionante isso, né? Eu posso dizer 3 projetos dos quais eu estou trabalhando e que podem ser uma revolução na medicina. O primeiro deles é um trabalho, é um projeto que a gente chama de xenotransplante, onde o que a gente sabe? Que os suínos são os animais que têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Mas se eu transplantar um órgão de um suíno para um ser humano, você tem uma rejeição aguda, né? Bom, o que a gente consegue? Hoje, com as tecnologias de edição de genes, de alterar genes, eu consigo alterar os genes dos suínos que causam rejeição. E, com isso, a gente vai poder transformar os suínos em uma maior fábrica de órgãos para seres humanos. E existem milhares e milhares de pessoas nas filas de órgãos que não têm doador compatível, né? Então, isso vai ser, acho que uma revolução nessa fase de transplante de órgãos. E foi interessante porque 2 ou 3 semanas atrás me convidaram para falar num summit de saúde e eu falei desse projeto. Ninguém deu muita bola, isso foi numa segunda. Na quarta-feira, um americano disse que tinha conseguido pela primeira vez colocar um rim de um suíno numa senhora que tinha tido morte cerebral, para ver se o rim funcionava. E durante 52 horas o rim mostrou que estava filtrando a urina humana, estava limpando o sangue, mostrando então que era factível. Aí todo mundo veio nos procurar para perguntar como é que era a nossa pesquisa. Quando eu tinha falado, ninguém deu bola, né? Infelizmente, né, o nosso complexo de vira-lata, né? Então, se vem de fora, parece que é melhor. Então, esse é um dos projetos que eu acho que pode ser muito importante. O segundo projeto tem a ver com o vírus da Zika. Então, eu não sei se vocês lembram, na pandemia que houve, que o vírus da Zika infectou milhares e milhares de pessoas. A maioria das pessoas não sente absolutamente nada quando é infectado, mas mulheres grávidas que foram infectadas tiveram filhos com microcefalia, com uma síndrome muito grave, né? E aí, quando isso aconteceu, o então diretor da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, nos procurou e disse o que a gente pode fazer a respeito.
E aí me chamou a atenção que, apesar que cada caso que nasce é uma tragédia, a grande maioria das mulheres que foram infectadas durante a gravidez não tiveram filhos com microcefalia. E aí eu disse, será que os bebês que nasceram com microcefalia tinham uma suscetibilidade genética para ter a microcefalia, quer dizer, a suscetibilidade genética associada à exposição ao Zika? E aí eu fui para o Nordeste e consegui obter amostras de gêmeos discordantes, onde um teve microcefalia e o outro não, sendo que na mesma gestação. Trouxemos para São Paulo, estudamos esses gêmeos, e o que nós descobrimos? Que o vírus da Zika, ele infecta e destrói células que a gente chama de células neuroprogenitoras, que são as células que dão origem ao cérebro. Bom, qual a importância desse estudo? A gente sabe que tumores cerebrais são ricos nessas células neuroprogenitoras, e por isso que o tumor se multiplica tão rápido, né? E aí nós resolvemos testar o vírus da Zika nesses tumores. E primeiro nós estudamos no laboratório, em linhagens, e vimos que o vírus destruía as linhagens de tumores cerebrais. Depois, esses tumores cerebrais foram inseridos em camundongos, e o camundongo desenvolve um tumor e morre pouco depois de 2 semanas. E quando o camundongo tinha já o tumor, nós injetamos eles com o vírus da Zika. E a gente viu que, na maioria dos animais, o tumor reduziu de tamanho, e 1/3 dos animais sumiu completamente o tumor e metástases, né? E depois, ainda antes da pandemia, nós conseguimos testar 2 cães, porque os cães podem desenvolver tumores espontaneamente muito parecidos com os tumores humanos. E aí, só que o cão, quando começa a ter sintomas, o tumor já está gigantesco. Mas, mesmo assim, nós conseguimos tratar 2 cães que tinham tumores enormes, e os tumores reduziram muito de tamanho, eles recuperaram todos a parte clínica, a parte neurológica que eles tinham perdido, e aumentamos muito a expectativa de vida com qualidade. E agora, então, a gente vai continuar essa pesquisa com os cães. Mas por que eu estou contando isso tudo? Porque a gente acredita que isso vai poder ser um tratamento muito importante para tumores cerebrais que hoje não tem cura. E a terceira linha de pesquisas, que também eu espero que poder tratamento, são com distrofias musculares, onde você tem muitos tipos de distrofias, onde a pessoa que nasce com essa mutação, ela vai perdendo a musculatura, né? E nós estamos identificando que a gente chama de, em pacientes muito raros, genes protetores. Então, são pessoas que têm a mutação, mas por algum motivo esses genes protegem eles e eles não têm formas graves de distrofias. Então, esse é um outro estudo que a gente está fazendo, e que a partir daí eu espero que a gente consiga também novos tratamentos.